Um, uma dieta constante de barulho. A menos que você viva sozinho, no meio das montanhas, sem eletricidade, o mais provável é que esteja absorvendo um fluxo constante de ruído e informação o dia inteiro, sem interrupção. Mesmo sem ninguém falando com você, com o rádio e o aparelho de som desligados, existem propagandas, o telefone toca, chegam mensagens de texto, as redes sociais clamam por atenção, as telas de computadores, os cartazes, os folhetos, além de vários outros artifícios que nos apresentam palavras e sons. Certas vezes, pode ser impossível encontrar um caminho na área de embarque de um aeroporto sem uma televisão gritando. Pela manhã, muita gente vai de casa ao trabalho, lendo mensagens do Twitter, textos, notícias, jogando ou consultando as redes sociais em seus celulares. Mas nos raros momentos em que não existe som, texto ou qualquer outra informação vinda de fora, nossas mentes vivem ocupadas por um fluxo constante de pensamentos. Quantos minutos ao dia, se é que isso acontece, você passa realmente em silêncio? O silêncio é essencial. Nós precisamos de silêncio, assim como precisamos de ar, da mesma maneira que as plantas precisam de luz. Se nossas mentes estão repletas de palavras e pensamentos, não há espaço para nós. As pessoas que moram em um ambiente urbano se acostumam a certo nível de ruído. Sempre existe alguém gritando, uma buzina tocando ou uma música alta por perto. A constância de um som perpétuo pode até, certas vezes, tornar-se algo reconfortante. Tenho amigos que, ao frequentarem suas casas de campo durante um fim de semana ou passarem um tempo em um retiro, consideram o silêncio assustador e inquietante. O silêncio não lhes parece seguro ou confortável, porque estão acostumados a um cenário de ruído constante. As plantas não crescem sem luz. As pessoas não respiram sem ar. Tudo o que está vivo precisa de espaço para crescer e fazer acontecer. Medo do silêncio. Tenho a impressão de que muita gente tem medo do silêncio. Estamos sempre consumindo alguma coisa: textos, música, rádio, televisão ou pensamentos, para ocupar o espaço vazio. Se o silêncio e o espaço são tão importantes para a nossa felicidade, por que não damos mais importância para essas coisas em nossas vidas? O parceiro de uma das minhas alunas mais antigas é um homem gentil, que gosta de ouvir e não fala demasiado. No entanto, em casa, ele deixa a televisão ou o rádio sempre ligados e mantém um jornal aberto à sua frente quando se senta para tomar café da manhã. Eu conheço uma mulher cuja filha adora praticar meditação sentada no templo Zen perto de sua casa. Certo dia, ela convidou a mãe a acompanhá-la, dizendo: "É muito fácil, mãe. Você não precisa se sentar no chão, pois existem cadeiras por lá. E não vai precisar fazer nada. Nós simplesmente ficamos sentados em silêncio." Sendo bem sincera, sua mãe respondeu: "Acho que tenho medo de fazer isso." Podemos nos sentir sozinhos, mesmo cercados de muita gente. Podemos estar sozinhos e ao mesmo tempo acompanhados. Existe um vazio no interior de nossos corpos e não nos sentimos confortáveis com esse vazio, por isso tentamos preenchê-lo ou fazê-lo desaparecer. A tecnologia oferece muitos aparelhos que nos permitem ficar sempre conectados, mas continuamos nos sentindo sozinhos. Checamos nossos e-mails e redes sociais centenas de vezes durante o dia. Enviamos uma série infinita de e-mails e mensagens. Queremos compartilhar, queremos receber. Ficamos o dia inteiro ocupados em um esforço para nos conectarmos. O que nos dá tanto medo? Podemos sentir um vazio interior, podemos nos sentir isolados, pesarosos, inquietos. Podemos nos sentir desolados ou mal amados. Podemos sentir como se faltasse algo importante. Algumas dessas sensações são muito antigas e convivem conosco desde sempre, permanecendo por trás de tudo o que fazemos ou pensamos. O excesso de estímulos facilita a distração do que sentimos. Porém,
Quando existe o silêncio, tudo isso se apresenta com bastante clareza. Um banquete de estímulos. Todos os sons ao nosso redor e todos os pensamentos que não saem de nossa cabeça podem ser encarados como uma espécie de alimento. Estamos acostumados aos alimentos comestíveis, ao tipo de alimento que mastigamos e engolimos. No entanto, os humanos também consomem outros tipos de alimentos. As coisas que lemos, as nossas conversas, os programas a que assistimos, os jogos que jogamos pela internet, nossas preocupações, pensamentos e ansiedades. Tudo isso são alimentos. Não é à toa que costumamos não ter espaço em nossa consciência para a beleza e o silêncio. Estamos constantemente preenchendo-a com outros tipos de alimentos. São 4 os tipos de alimentos que consumimos todos os dias. No budismo, chamamos esses alimentos de os 4 nutrientes. São eles: os alimentos comestíveis, as sensações, o desejo e a consciência individual e coletiva. Os alimentos comestíveis são, obviamente, os que comemos todos os dias usando nossa boca. O segundo alimento, as sensações, são as experiências sensoriais que recebemos através de nossos olhos, ouvidos, narizes, línguas, corpos e mentes. Isso inclui o que ouvimos, o que lemos, o que cheiramos e o que tocamos. Inclui também as mensagens de texto e os nossos celulares, o som de carros passando na rua e a propaganda que lemos no caminho. Embora tais coisas não sejam comestíveis, não são informações e ideias que entram em nossa consciência e que consumimos todos os dias. A terceira fonte de nutrientes é o desejo. O desejo é nossa vontade, nossa preocupação, nossa volição. E tudo isso é comida porque alimenta nossas decisões, ações e movimentos. Sem desejo, sem vontade de fazer nada, não nos moveríamos, simplesmente murcharíamos. O quarto tipo de alimento é a consciência. Esse alimento inclui nossa consciência individual e a maneira como nossa mente se alimenta e alimenta nossos pensamentos e ações, mas inclui também a consciência coletiva e como ela nos afeta. Todos esses alimentos podem ser saudáveis ou não, nutritivos ou tóxicos, dependendo do que consumimos, do quanto consumimos e do quão conscientes estamos de nosso consumo. Certas vezes, por exemplo, comemos junk food, que nos faz sentir mal, ou bebemos demais quando estamos chateados, pois assim pensamos nos distrair, embora acabemos pior do que estávamos. O mesmo vale para os demais nutrientes. No caso da comida sensorial, podemos consumir mídias saudáveis e enriquecedoras, mas também podemos nos entregar a videogames, filmes, revistas ou mesmo à fofoca a fim de nos distrairmos de nosso sofrimento. O desejo pode ser saudável, motivação construtiva ou não, obsessão. Da mesma maneira, a consciência coletiva pode ser saudável ou não. Pense em como você é afetado pelo astral ou pela consciência do grupo a que pertence. Se é um grupo solidário, feliz, raivoso, fofoqueiro, competitivo ou apático. Já que cada um desses nutrientes nos afeta de maneira tão profunda, é importante estarmos conscientes com relação ao que e quanto consumimos. A consciência é a chave da nossa proteção. Sem proteção, absorvemos muitas toxinas. Sem perceber, ficamos repletos de sons e intoxicamos nossa consciência, e tais coisas nos deixam doentes. A consciência é uma espécie de filtro solar, capaz de proteger a pele sensível de um bebê recém-nascido. Com a proteção de nossa consciência, somos capazes de nos mantermos saudáveis e seguros, aceitando apenas os nutrientes que nos ajudam a prosperar. Alimentos comestíveis. Praticamente todo mundo sabe disto. O que comemos afeta a maneira como nos sentimos. Comidas ruins nos deixam cansados, mal-humorados, nervosos, nos sentindo culpados e apenas momentaneamente satisfeitos. Frutas e vegetais, por outro lado, nos deixam cheios de energia, saudáveis e bem nutridos.
Muitas vezes, não comemos por fome, mas para alcançarmos um consolo e certa distração frente a sentimentos desconfortáveis. Imagine que você esteja se sentindo preocupado ou solitário. Você não gosta de se sentir assim. Por isso, abre a geladeira e procura algo para comer. Você sabe que não tem fome, que não precisa comer. No entanto, busca algo para comer, pois quer disfarçar o que sente de verdade. Nos retiros, em nossos centros de prática, oferecemos 3 refeições vegetarianas saudáveis por dia, preparadas com amor e mindfulness. Ainda assim, certos participantes não param de se preocupar com a comida. Eu tenho um amigo que, em seu primeiro retiro de mindfulness, só conseguia pensar no que comeria mais tarde. Nos primeiros 2 dias de retiro, ele vivia morto de fome e não gostava de ter que enfrentar filas para conseguir suas refeições. No terceiro dia de retiro, esse amigo estava participando de um grupo e falava sobre os sentimentos que nutria frente ao pai, que morrera recentemente, e o grupo lhe ofereceu muito apoio. A reunião terminou um pouco tarde, porém, quando chegou à fila da comida, meu amigo percebeu que não estava ansioso. Algo lhe dizia que havia comida suficiente para todos e que ele ficaria bem. E eu fico aliviado ao saber que, naquele dia, ele não ficou sem arroz ou vegetais. Sensações. Os alimentos sensoriais são os que absorvemos com os nossos sentidos e mentes. Tudo o que vemos, cheiramos, tocamos, comemos e ouvimos. Os ruídos externos entram na mesma categoria, sejam vindos de conversas, entretenimento ou música. O que lemos e a informação que absorvemos também são alimentos sensoriais. É possível que os alimentos sensoriais afetem a maneira como nos sentimos, ainda mais do que os alimentos comestíveis. Podemos escolher uma revista para ler ou navegar na internet, observar imagens e ouvir música. Queremos estar conectados e informados, queremos nos divertir. E tais motivos são dignos para se consumir alimentos sensoriais, mas não é raro que nosso propósito real seja simplesmente fugir de nós mesmos e mascarar nossos sofrimentos mais enraizados. Quando ouvimos música, lemos um livro ou abrimos um jornal, quase nunca necessitamos fazer tal atividade ou conseguir tal informação. Em geral, isso é feito de forma mecânica, talvez por estarmos acostumados ou porque queremos passar o tempo ou preencher uma sensação desconfortável de vazio. Talvez seja apenas para evitarmos um encontro com nós mesmos. Muitos de nós têm medo de se voltar para dentro, pois não sabem como lidar com o sofrimento que carregam em seu interior. Por isso, vivemos em busca de novas sensações que possam ser consumidas. Nós somos o que sentimos e observamos. Se estamos com raiva, somos a raiva. Se estamos apaixonados, somos o amor. Se observamos uma montanha nevada, somos essa montanha. Enquanto dormimos, somos o que sonhamos. Há pouco tempo, um adolescente me confessou passar pelo menos 8 horas diárias jogando videogame. Ele não consegue evitar. No início, jogava para se esquecer de que não estava feliz com sua vida, que não se sentia compreendido em sua família, escola e comunidade. Hoje é um viciado. Ele só pensa em videogames, mesmo quando não está jogando. Muitos de nós podemos relatar algo parecido em nossa vida. Momentos em que tentamos preencher a solidão e o vazio que existem dentro de nós com sensações. As sensações são nossa janela para o mundo exterior. Muita gente deixa essas janelas abertas o tempo todo, permitindo que as imagens e os sons do mundo entrem em sua vida, penetrando-a e aliviando o sofrimento de tanta tristeza e tantos problemas. Nós nos sentimos terrivelmente gélidos, solitários e mortos de medo. Você já se pegou assistindo a um programa de televisão abjeto, mas sem conseguir desligar o aparelho? Mesmo odiando o som das explosões e metralhadoras, você não desiste nem desliga a televisão. Por que se tortura dessa maneira? Por que não oferece a si mesmo certo alívio e fecha essas janelas de sensações? Será que você sente medo da solidão e do vazio
que poderia encontrar caso ficasse frente a frente consigo mesmo? Quando assistimos a um programa de TV, somos esse programa e podemos ser o que quisermos, mesmo sem uma varinha mágica. Sendo assim, por que abrir nossas janelas a filmes e programas ruins? Filmes gerados por produtores sensacionalistas em busca de dinheiro fácil. Filmes que deixam nossos corações pesados, nossos punhos tensos e que nos entregamos exaustos de volta à rotina? A conversa também é um alimento sensorial. Imagine que você conversa com uma pessoa ácida, invejosa ou martirizada pelo desejo. Durante a conversa, você ingere a energia do desespero dessa pessoa. Na verdade, grande parte dos alimentos sensoriais que consumimos faz com que nos sintamos ainda piores, não melhores, e acabamos por pensar cada vez mais que não somos suficientes, que precisamos comprar algo ou mudar algo em nós mesmos para que possamos melhorar. No entanto, existe sempre a alternativa de proteger nossa paz. Isso não significa fecharmos todas as janelas o tempo todo, pois existem muitos milagres no mundo lá fora. Abra suas janelas a tais milagres, mas observe cada um deles com os olhos da consciência. Ainda que esteja sentado ao lado de um riacho cristalino, ouvindo uma linda música ou vendo um filme excelente, não se entregue completamente ao fluxo do riacho, à música ou ao filme. Continue atento a si mesmo e à sua respiração. Com o sol da consciência brilhando ao seu lado, você será capaz de evitar grande parte dos perigos e perceberá o riacho ainda mais cristalino, a música ainda mais harmoniosa e a alma do artista completamente visível no filme. Desejo. O desejo, nossa intenção e motivação primária, é o terceiro tipo de nutriente. Ele nos alimenta e nos oferece um propósito. Grande parte do ruído ao nosso redor, que pode vir de publicidades, filmes, jogos, músicas ou conversas, nos oferece mensagens sobre o que deveríamos estar fazendo, sobre qual deveria ser nossa aparência, sobre a cara do sucesso e sobre quem deveríamos ser. Por conta de tanto ruído, raramente prestamos atenção ao nosso desejo real. Agimos, mas não temos espaço ao silêncio para agirmos de maneira intencional. Se não temos um propósito nos alimentando, nossa vida é uma mesmice. Eu encontro certas pessoas apenas uma vez ao ano. Quando lhes pergunto o que fizeram no tempo em que não nos vimos, muitas não conseguem se lembrar. Algumas vezes, para muitos de nós, dias, semanas inteiras, até mesmo meses, passam dessa maneira, como um flash. E isso acontece porque, nesses momentos, não estamos atentos à nossa intenção. Às vezes, a única intenção dentro de nós parece ser a de superar mais um dia. Seja qual for a nossa ação, caminhar até o supermercado, ligar para um amigo ou ir ao trabalho, existe nela uma intenção, uma motivação que nos leva adiante, mesmo quando não percebemos nada disso. O tempo passa rápido demais. Um belo dia, podemos descobrir que nossa vida está chegando ao fim e nem assim sabermos dizer o que fizemos enquanto estivemos vivos. É possível que tenhamos gastado dias inteiros raivosos, com medo e sentindo ciúme. Raramente oferecemos a nós mesmos tempo e espaço necessários para pensar: estou fazendo o que realmente quero com a minha vida? Aliás, eu sei o que quero fazer com a minha vida? O ruído em nossa mente e ao nosso redor afoga a voz fininha, mas constante, que vive em nosso interior. Estamos tão ocupados fazendo alguma coisa que raramente separamos um tempo para observar e checar nossos desejos mais profundos. O desejo é uma enorme fonte de energia. No entanto, nem todos os desejos nascem do coração. Se seu desejo é simplesmente ganhar muito dinheiro ou ter o maior número de seguidores no Twitter, é possível que isso não leve a uma vida satisfatória. Algumas pessoas, mesmo com os bolsos cheios de dinheiro e muito poder nas mãos, não são felizes e se sentem profundamente solitárias. Elas não têm tempo para viver suas vidas de maneira autêntica.
ninguém as entende e elas não entendem ninguém. Para viver esta vida como um verdadeiro ser humano, devemos nos conectar ao nosso desejo e encontrar algo que transcenda nossa individualidade. Isso poderá ser motivação suficiente para alterarmos nosso passo e, assim, encontrarmos alívio frente aos ruídos que tomam conta de nossa mente. Você pode passar sua vida inteira ouvindo mensagens internas e externas, sem nunca ouvir a voz do seu desejo mais profundo. Ninguém precisa ser monge ou mártir para fazer isso. Tendo espaço e silêncio para ouvir profundamente a si mesmo, você poderá encontrar, no seu interior, um forte desejo de ajudar os demais, de oferecer amor e compaixão, de criar uma transformação positiva no mundo. Seja lá qual for o seu trabalho, liderar uma rede de empresas, servir comida, ensinar ou cuidar de outras pessoas, manter um forte e claro entendimento do seu propósito e também de como o seu trabalho se relaciona a ele, poderá ser uma poderosa fonte de alegria em sua vida. Consciência individual. Mesmo nos entregando às sensações, cortando os sons vindos de fora e tudo o que vemos e ouvimos, continuamos consumindo uma fonte potente de alimentos, nossa própria consciência. Isso, junto à consciência coletiva, é a quarta fonte de alimentos. Quando dirigimos nossa atenção a certos elementos de nossa consciência, nós o consumimos, da mesma maneira como acontece com nossas refeições. O que consumimos de nossa consciência pode ser ecológico e saudável, mas também tóxico. Quando pensamos em algo cruel ou estamos com raiva, por exemplo, e revisitamos tal situação outra vez em nossa mente, consumimos consciência tóxica. Se estamos atentos à beleza do dia ou sentimos gratidão por nossa saúde e pelo amor que nos rodeia, consumimos consciência saudável. Todos temos capacidade de amar, perdoar, entender e sermos compassivos. Sabendo cultivar tais elementos em nossa consciência, essa mesma consciência poderá nutrir nosso corpo com o tipo de alimento saudável que faz com que a gente se sinta maravilhosamente bem, beneficiando todos os que estejam ao nosso redor. Ao mesmo tempo, na consciência de todos, existe também a capacidade de nutrir obsessão, preocupação, desespero, solidão e autocomiseração. Se você consome alimentos sensoriais a ponto de nutrir tais elementos negativos em sua consciência, se lê jornais sensacionalistas, se joga videogames violentos, se gasta seu tempo na internet invejando o que os demais fazem ou se participa em conversas mal intencionadas, a raiva, o desespero e a inveja se fortalecem em sua consciência. Fazendo isso, você estará cultivando um tipo de alimento nada saudável à sua mente. Mesmo se afastando de um livro ou jogo de computador, sua mente continuará revisitando e consumindo tais elementos tóxicos durante horas, dias ou semanas, pois as sementes negativas foram plantadas em sua consciência. Algumas plantas podem nos deixar doentes, como a cicuta ou a beladona. Se as comemos, sofremos. Ninguém costuma cultivar essas plantas em suas casas. Da mesma forma, podemos escolher cultivar coisas saudáveis em nossa consciência, coisas capazes de nos nutrir e não coisas tóxicas que nos envenenam e nos fazem sofrer. Conscientes ou não, vivemos cultivando uma coisa ou outra em nossa mente que mais cedo ou mais tarde acabaremos consumindo. O que regamos ou consumimos de maneira inconsciente pode se refletir em nossos sonhos e pode se manifestar como algo que deixamos escapar em uma conversa e depois pensamos: de onde veio isso? Podemos causar muito dano a nós mesmos e aos nossos relacionamentos quando não prestamos atenção ao que estamos ingerindo e cultivando em nossa mente. Consciência coletiva. Além da consciência individual, também convivemos com a consciência coletiva. Assim como a internet é constituída de muitas páginas individuais, a consciência coletiva é feita de consciências individuais. E cada consciência individual contém todos os elementos da consciência coletiva. A
consciência coletiva pode ser destrutiva, como a violência de um grupo raivoso ou, de maneira mais sutil, a hostilidade de um grupo de pessoas fofoqueiras ou preconceituosas. Por outro lado, assim como a consciência individual, a consciência coletiva pode curar. Isso acontece, por exemplo, quando estamos junto a familiares ou amigos que amamos, ou com estranhos, mas em uma situação de apreciação mútua, como ouvindo música, observando arte ou passeando em meio à natureza. Quando nos cercamos de pessoas comprometidas com a compreensão e o amor, somos nutridos por sua presença e as sementes de compreensão e amor que carregamos em nossos corpos são regadas. Quando nos cercamos de pessoas que gostam de fazer fofoca, frustradas e eternamente críticas, absorvemos suas toxinas. Eu tenho um amigo músico que emigrou à Califórnia ainda jovem e depois, ao envelhecer, voltou ao Vietnã. Muita gente lhe perguntava pelo motivo do seu retorno. Na Califórnia, você pode comer o que quiser, fazer o que quiser e os hospitais são excelentes, diziam todos. Lá você pode comprar o instrumento que quiser, ter de tudo, porque você voltou ao Vietnã. E ele dizia que na Califórnia estava rodeado de expatriados repletos de raiva e ódio. E sempre que visitava essas pessoas, terminava envenenado por seus ressentimentos. Ele não queria absorver tanta raiva e amargor nos preciosos anos que lhe restavam de vida. Portanto, buscou um lugar onde poderia viver, cercado de uma comunidade mais feliz e afetuosa. Se vivemos em um bairro repleto de violência, medo, raiva e desespero, consumimos essa energia negativa, mesmo sem intenção. Se vivemos em um bairro muito barulhento, onde as buzinas e os alarmes não param de soar, consumimos essa energia e ansiedade. A menos que circunstâncias que fujam ao nosso controle nos obriguem a viver em um lugar assim, podemos escolher locais calmos e que nos ofereçam apoio emocional. No entanto, mesmo no interior de um ambiente ruidoso, podemos criar um oásis de silêncio e ser agentes positivos da mudança. Se você está começando a pensar em como trazer mais silêncio e espaço à sua vida a fim de cultivar a alegria, saiba que ninguém é capaz de fazer isso sozinho. É muito mais fácil alcançar e apreciar a calma quando o ambiente ao nosso redor é compreensível. Se você não puder se mudar para um local mais calmo, onde exista mais paz, tente se cercar ao máximo de pessoas que o ajudem a reunir uma energia coletiva de calma e compaixão. Escolher de maneira consciente do que e de quem você se cerca é uma das chaves para encontrar mais espaço para a alegria. Prática: nutrição. Quando se sente ansiosa ou solitária, muita gente costuma procurar distrações, o que geralmente leva a algum tipo de consumo nada saudável. Comemos um tira-gosto, mesmo sem fome. Navegamos sem rumo pela internet, saímos para passear de carro ou lemos qualquer coisa. A respiração consciente é uma boa maneira de nutrir o corpo e a mente com mindfulness. Após uma ou duas respirações conscientes, é possível que você sinta menos vontade de preencher um vazio ou de se distrair. Seu corpo e sua mente se unem e são nutridos pela respiração com mindfulness. Sua respiração ficará naturalmente mais relaxada e ajudará a aliviar a tensão em seu corpo. Voltar-se à respiração consciente lhe oferecerá uma pausa nutricional, mas também deixará sua mindfulness mais forte. E quando decidir observar sua ansiedade ou qualquer outra emoção, você terá calma e concentração suficientes para fazer isso. A meditação guiada é praticada desde os tempos de Buda. Você poderá praticar o exercício a seguir, sentado ou caminhando. Na meditação sentada, é importante que você esteja confortável e que sua espinha seja mantida ereta e relaxada. Você poderá se sentar em uma almofada com as pernas cruzadas ou em uma cadeira com os pés bem apoiados no chão. Na primeira inspiração, diga a primeira linha da meditação a seguir, mas diga em silêncio, para você mesmo. E ao expirar, diga a segunda linha. Nas seguintes inspirações e expirações,
você poderá utilizar apenas as palavras-chave. Inspirando, eu sei que estou inspirando. Expirando, eu sei que estou expirando. Dentro, fora. Inspirando, minha respiração fica mais profunda. Expirando, minha respiração fica mais lenta. Profunda, lenta. Inspirando, sou consciente do meu corpo. Expirando, acalmo o meu corpo. Consciente do meu corpo, acalmo. Inspirando, eu sorrio. Expirando, eu liberto. Sorrio, liberto. Inspirando, eu me envolvo no presente. Expirando, eu desfruto do presente. Presente, desfruto.